Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje o nosso entrevistado será o grande líder sindical Sandro Hunke, diretor-presidente dos Sindicatos Eletricitários do Norte do Paraná. Vale a pena assistir na sequência, mas antes, a nossa contribuição social. Vamos ouvir a doutora Patrícia, o que tem a nos dizer sobre como usar um telefone celular. Vamos falar em mais este programa dos riscos do uso dos devices, celulares, tablets e computadores. O que eles podem causar para a nossa postura? O que o ser humano está construindo de nova postura com o uso destes equipamentos no seu dia a dia? Eu falo em nome da Clinivida Soluções Corporativas, especializada em ergonomia para cuidar da sua saúde e da saúde dos funcionários da sua empresa. Nós então vamos abordar o tema celular. Como que nós seguramos habitualmente o celular quando estamos teclando, navegando, telefonando? A postura mais adequada que nós temos é ao telefonar. Ou usamos o viva voz e seguramos o telefone aqui e continuamos visualizando tudo aquilo que temos ao nosso redor, ou nós seguramos o celular para olhar para a sua tela. E aqui está o problema. Quando direcionamos o nosso olhar à tela, por uma questão simples, o braço cansa de ficar com a posição elevada, nós posicionamos a tela na região mais baixa possível e neste momento dobramos o nosso pescoço. Quando fazemos este movimento de olhar para baixo, a ação da gravidade, que era exercida antes de forma neutralizada sobre os nossos discos, porque o vetor da gravidade caía ao centro da nossa cabeça, agora não está mais nessa posição. O vetor da gravidade passa a agir na parte posterior da cabeça, empurrando com a força de quase 10 quilos a nossa cabeça para baixo. Então nós temos que ter alguns cuidados em relação à posição da nossa cabeça quando utilizamos os nossos celulares. O ideal é sempre utilizar com o braço apoiado, próximo de uma mesa, para que você coloque exatamente nesta posição e tenha um alcance ideal de visão para a tela. Aqui você vai estar na posição neutra. Mas muitas vezes nós estamos no ônibus, no carro, em pé, conversando com alguém ou em pé aguardando em uma fila e estamos usando o celular. Neste momento, como eu posso fazer para colocar ele numa posição ideal? Cruze o seu braço e apoie o seu outro braço nesta posição. Isso vai acomodar o tensionamento da região dos braços e o cansaço dessa região e vai aproximar mais uma vez a tela do seu campo de visão. Evite ficar nesta posição muito baixa. A mesma dica vale para os tablets. Lembrem, cuide da sua saúde, cuide da saúde das suas crianças. Nós precisamos envelhecer com bem-estar. Muito obrigada. Olá, amigos, estou aqui com o Sandro Hunke, que é presidente dos Sindicatos dos Eletricitários do Norte do Paraná. Seja bem-vindo, Sandro, e vamos conversar um pouquinho, levar um pouco de informação àqueles que nos assistem, de uma maneira clara, transparente, que é o objetivo do nosso programa. Na sua visão, você que milita no movimento sindical, Sandro, como é que está o movimento sindical hoje no Paraná? Está enfrentando alguma dificuldade? A perspectiva de futuro pode vir a trazer dificuldade ao movimento sindical? Solomar, a questão do movimento sindical, com o advento aí de muitas mudanças, de algumas propostas, de uma agenda política brasileira, estamos tendo dificuldade quanto à representatividade sindical, quanto à atuação dos sindicatos que efetivamente representam os trabalhadores. Mas não somente os trabalhadores, nós, sindicalistas, eletricitários principalmente, que a gente atua também em defesa do patrimônio público, dos direitos sociais. Nós estamos tendo dificuldade por quê? Porque criou-se um cenário de criminalização da atividade sindical. Os sindicatos hoje são criminalizados por algumas facções políticas de direita,
que tentam criminalizar essa atividade, que é uma atividade indispensável nas relações de trabalho entre empregados, trabalhadores de maneira geral e as empresas. E no setor elétrico não é diferente. A atuação dos sindicatos sofreram muito com isso, por quê? Porque a agenda extremista diz que os sindicatos são uma fonte de renda, que eles não representam os trabalhadores nas suas lutas, nos seus anseios, nos seus direitos trabalhistas. E a reforma trabalhista veio a fazer com que os sindicatos sofressem muito com isso. E os trabalhadores ainda não acordaram para isso, Solomar. Os trabalhadores não estão entendendo e a sociedade não está entendendo que os sindicatos são indispensáveis para isso, para defender seus direitos. Sandro, eu vou aproveitar de interromper e lhe fazer uma pergunta. Foi divulgado na mídia de uma forma constante, seguida, de que o grande vilão é o imposto sindical. No entanto, com a alteração da retirada do imposto sindical, eles mexeram em mais de 107 artigos da CLT. Isso pode trazer prejuízo aos trabalhadores, né, Sandro? Olha, o mote de campanha dessa agenda do capital, agenda dos banqueiros contra os sindicatos, eles trataram muito de que a reforma trabalhista era importante, necessária e indispensável para o país, para o desenvolvimento do país, porque o imposto sindical era um problema, é um problema da sociedade. O imposto sindical, ele trata de um dia de trabalho por ano, que reverte em favor das entidades sindicais para representar os trabalhadores. Ou seja, a legislação trabalhista, que foi reformada, que isso não é uma reforma, isso é uma desforma, isso é um achaque aos direitos, isso foi retirado direitos construídos a sangue, suor e lágrimas ao longo dos anos, em nome do imposto sindical. Mas, na verdade, as alterações elas são prejudiciais e, eu diria, até desumanas com a classe trabalhadora, porque não é o imposto sindical que é o problema, que trata-se dessa reforma, mas sim todos os direitos dos trabalhadores, a dificuldade de acesso à justiça que está imposto nessa nova legislação trabalhista, que dificulta o acesso àquelas pessoas que são mais necessitadas, e a atuação sindical como um todo está retirando muito da representatividade sindical nessa legislação trabalhista. E tem outras questões que afastam o sindicato na defesa dos direitos, tais como acordos individuais serão prevalecidos dos acordos coletivos, ou seja, aquilo que é interesse coletivo pode ser sufocado, pode ser retirado num acordo individual. A legislação trabalhista justamente faz o que, Solomar? Faz com que o trabalhador seja representado pelo sindicato para que ele não sofra pressão do capital. E o capital veio para quê? Veio, nesse momento, fazer acordos, pressionar os trabalhadores em acordos individuais. Para quê? Para que ele, em nome da nação, do país, ele seja feito acordo individual para que gere emprego, para que gere renda para a sociedade. Mas isso é uma mentira muito deslavada. A retirada da representatividade sindical nos acordos coletivos e tratar-se individualmente dos direitos dos trabalhadores vai fazer com que o empregado seja sufocado, seja obrigado a fazer acordos espúrios em nome do capital. E é muito prejudicial essa reforma trabalhista. Não é o imposto sindical que está em questão, viu, Solomar? O que está em tese aqui, o que vai estar na prática a partir de 11 de novembro, é que os trabalhadores serão submetidos a uma pressão muito grande para aceitar acordos prejudiciais a ele e à sociedade. Por quê? Porque eles estão preocupados com o capital e não com a sociedade. Isso é bastante preocupante, uma vez que as relações de forças entre o trabalhador e o patrão não se comparam. O patrão tem muito mais força que ele detém o capital. Então pode ser prejudicial ao trabalhador, com certeza. Ô Sandro, um dos assuntos que também vem sendo muito discutido, inclusive já se discutiu-se aqui no Paraná, é a respeito das privatizações do setor elétrico. Na sua visão, essas privatizações, elas são boas ou más ao nosso Brasil? A privatização, ela tem que ser muito bem discutida e debatida quais são os segmentos que devem ser privatizados. A privatização, em alguns aspectos, em alguns segmentos, eu acho que ela é interessante.
Por quê? Porque o empresário que desenvolve uma atividade empresarial, que ele cria um negócio, ele tem que ter um foco. Qual que é o foco? Por exemplo, vamos falar do setor elétrico. O setor elétrico faz o quê? Gera, transmite e distribui energia elétrica e dá manutenção no sistema. Então, o que se trata disso? Se trata o foco energia elétrica. As questões de terceirizações no setor, essa é a atividade fim. Energia elétrica é atividade fim. Segurança patrimonial, serviço de asseio e conservação, dentre tantos, podem ser, sim, terceirizados ou privatizados. Mas, por exemplo, a privatização do setor elétrico, esse sim é um problema seríssimo, porque você privatizar uma atividade empresarial que é de extrema necessidade e estratégia para a economia, de segurança nacional, como é o setor elétrico, então eu acho que isso é um crime de lesa pátria. Nos Estados Unidos e alguns países desenvolvidos de primeiro mundo, a geração e transmissão de energia, as empresas, em sua maioria, são controladas pelo Estado, inclusive, Solomar. Para que a gente deixe muito bem claro, em alguns estados americanos, é o próprio exército que detém a concessão e o controle de empresas de geração e transmissão. Ora, se os Estados Unidos, um país desenvolvido, extremamente capitalista, detém o controle estatal sobre a energia elétrica, sobre a geração e transmissão e distribuição, então alguém não está sendo verdadeiro com a população. Por quê? Porque a energia elétrica, quem detiver o controle da energia de um país, tem o controle da soberania, tem controle do mercado e vai se impor, sim, e o Brasil, caso haja as privatizações em alguns aspectos, daqui a pouco a gente pode até tratar mais especificamente da Eletrobras, as pessoas, aquele grupo econômico que comprar essas empresas estatais, elas vão deter o controle do mercado de energia e vão deter o controle sobre a nação, sobre a soberania desse povo, que é o nosso povo brasileiro. Sandro, recentemente, tem se acompanhado na mídia, foram privatizadas 4 usinas da CEMIG, a nossa irmã do setor elétrico mineiro. E o governador Pimentel, lá de Minas, falou que está arrependido dessa venda. Por que ele tem esse arrependimento? Você tem alguma análise a respeito, Sandro? Olha, depois que aconteceu o fato, não adianta chorar. Eu acho que ele deveria, acredito, não eu acho, eu acredito que ele deveria ter pensado nisso muito antes e tentar manter o controle da CEMIG sobre essas 4 usinas que são estratégicas para não só para a saúde da empresa CEMIG, mas também para o estado de Minas Gerais. Então ele talvez tenha sido omisso nessa questão. Ele está arrependido porque agora ele viu a besteira, a grande lesão que o estado de Minas Gerais irá sofrer com relação a essa venda dessas usinas. Isso o estado de Minas Gerais irá sofrer com isso muito em breve, porque a primeira coisa que irá acontecer é o quê? Aumento da tarifa da venda dessa energia gerada para o mercado de energia elétrica, que com certeza quem comprou para ter lucro. Ele não comprou para uma situação estratégica para o Estado, ele comprou para ganhar dinheiro. Sandro, mas no entanto, esse leilão que vendeu essas usinas, ela trouxe aos cofres da União 12 milhões. Isso aí não é um dinheiro que capitaliza para jogar em saúde, educação, ou na verdade é uma enganação, um engodo que o lucro vai para quem comprou? Qual a sua posição a respeito? Olha, as privatizações dos moldes que vem acontecendo, e não é diferente com essas usinas da CEMIG, 12 milhões de reais não irá resolver o problema de um Estado e de um país. Esse dinheiro, com certeza, ele não será capitalizado para o Estado não vai arrecadar esse dinheiro imediatamente. A gente teria que olhar bem o modelo de privatização lá na venda dessas usinas, mas isso é um prejuízo enorme para os cofres públicos. Porque quem comprou essas usinas, ô Solomar, muito em breve, questão de poucos anos, ela se
pagará, porque são usinas que já estão em pleno momento de geração, tá certo? Elas têm condições de dar um retorno financeiro imediato para quem os comprou, e esse dinheiro não irá refrescar em nada as contas públicas. Esse dinheiro irá um pouco para o Estado, mas não vai ser empenhado, não vai ser utilizado em saúde, em segurança ou para o bem do Estado de Minas Gerais, porque eu acredito que 12 milhões de reais não irá salvar qualquer Estado, tampouco Minas Gerais. Isso aí é mais uma forma do capital se infiltrar nos Estados e na União para absorver todo esse capital que foi construído a duras penas pelos trabalhadores, pelos cidadãos de Minas Gerais nesse caso, e isso será um prejuízo enorme que as pessoas só irão perceber quando a conta vier para eles. E a conta dessa energia lá em Minas Gerais e no Brasil, que ela vai refletir também no mercado de energia nacional, eles vão receber essa conta muito em breve e não será barata. Vocês prestem atenção que, se a gente fizer uma análise daquilo que o Sandro acaba de falar, pode ocorrer que essas empresas que estão comprando as nossas empresas de energia elétrica aqui no Brasil, em muito pouco tempo, já retiram o que pagou e tem um lucro enorme. É o tempo que pode aumentar na tarifa de energia a você, cidadão brasileiro. Pode, inclusive, diminuir a qualidade no atendimento a você. Então, a gente tem que ficar bastante preocupado para que isso não ocorra. E, além do mais, Sandro, muitas vezes, com a própria privatização, as empresas que compram, elas podem usar, colher e sucatear essa empresa. Estou certo, Sandro? Olha, Solomar, o modelo que foi estabelecido para o setor elétrico no governo do FHC é um exemplo que acontece hoje e é muito claro e as pessoas talvez não tenham conhecimento. Houve uma vasta privatização em todos os setores no governo do FHC e do setor elétrico mais especificamente foram vendidas dezenas de empresas distribuidoras de energia elétrica, usinas pelo Brasil todo. Só para vocês terem uma ideia como o sucateamento ocorre com as privatizações, que as distribuidoras do Norte, muitas distribuidoras do Nordeste, que foram privatizadas à época, a Eletrobras teve que reestatizar, teve que absorver essas empresas porque elas estavam falidas, o sistema estava falido. As redes sucateadas, o atendimento precário, uma tarifa onerosa para o consumidor, um atendimento, um fornecimento de energia que não atende aos requisitos estabelecidos pela ANEEL. E o que a União teve que fazer? Teve que pegar aquelas distribuidoras que foram vendidas, que foram entregues para o capital privado. A Eletrobras teve que absorvê-las, que hoje está sob o controle da Eletrobras. E aí, o que a Eletrobras teve que fazer? Usar dinheiro público, que a Eletrobras é pública, para fazer o quê? Para trazer essas empresas às condições equivalentes à empresa Copel, que hoje é a melhor empresa de energia da América Latina, Solomar. E o que a Eletrobras fez? Pegou essas distribuidoras que estavam falidas, quebradas, sucateadas, e reestatizou, trouxe ao controle da Eletrobras para que elas colocassem novamente nos trilhos essas empresas. E agora o que eles querem? Agora que estão saneadas, que estão em condições de operar o sistema, entregando um fornecimento de energia elétrica aceitável ou de excelente qualidade, eles querem vender novamente. Ou seja, é um vai e vem. Vende, sucateia. Aí o governo tem que fazer o quê? Reestatizar, depois ele sucateia. Então, é um ping-pong. Então, é prejudicial, sim, a privatização do setor elétrico. Aproveitando nessa linha que estamos comentando, a Eletrobras ela utilizou o dinheiro público para socorrer aquelas empresas que foram privatizadas, que não deram conta de atender, fazendo um bom atendimento à nossa população. Hoje, a Eletrobras ela se encontra em uma posição razoável, de respeito, voltou. Investimento público, o povo pagou a conta de novo. Agora querem privatizar de novo a Eletrobras, Sandro? Estou certo com isso? A Eletrobras, na verdade, ela absorveu essas distribuidoras. A Eletrobras não chegou a ser privatizada como um todo. Ela tem o controle acionário na mão do Estado, mas não em sua totalidade. Tem capital privado na Eletrobras. Wilson, me permita só, talvez a pergunta que eu fiz não foi de uma forma clara. A Eletrobras ela absorveu essas empresas que foram privatizadas e agora que ela saneou, utilizando o dinheiro público, pode ser... Estão querendo vender novamente? Sim, aí sim, Somar, é perfeito. A sua análise é perfeita.
Eles querem não só entregar as distribuidoras, Solomar, eles querem entregar, inclusive, a geração que a Eletrobras hoje detém 31% da geração de energia elétrica, desde as hidrelétricas, as usinas eólicas, tem a eletronuclear, que é de energia nuclear, termoelétricas. Então, assim, eles querem entregar esse capital, mas não é só a geração, Solomar. 61%, se não me falha a memória, da transmissão de energia elétrica. A transmissão é tão importante quanto a geração, porque não adianta você gerar e não ter como entregar. E a transmissão hoje, ela é super estratégica. Existe um sistema interligado brasileiro que não existe no mundo inteiro, só existe no Brasil esse sistema interligado do setor de transmissão de energia. Foi algo construído às duras penas e eles querem entregar as distribuidoras que tiveram que usar dinheiro público para sanear, para reestruturar, e também querem entregar o que? A geração e a transmissão de energia. Essa questão, Solomar, é de extrema importância para o Brasil. E vejam o que vai a reboque disso, Solomar. A reboque, quando você vender a Eletrobras, vai a Eletronet, as pessoas não sabem disso, Solomar. A Eletronet é um sistema de fibra ótica interligado no Brasil inteiro que utilizam as torres de transmissão da Eletrobras, Eletrosul, Eletronorte, Furna, Chesf. E esse anel óptico, ele tem toda a expansão no Brasil, em sua totalidade não chega no Amazonas, mas no Nordeste, no Sudeste, parte do Mato Grosso do Sul do Brasil, e isso vai a reboque. Então, a Eletronet é um sistema de transmissão de dados via fibra ótica, como tem no Paraná, da Copel, e isso vai ser entregue junto. Outra coisa, Solomar, algo gravíssimo, que as pessoas não estão percebendo com a entrega da Eletrobras. As usinas, elas estão aonde? Nos rios. Não é só privatização, da energia elétrica. Nós estamos entregando o nosso solo, nosso subsolo e nossos rios. Quem comprar a Eletrobras terá acesso ao quê? Às nossas reservas que temos na floresta amazônica, nos rios brasileiros e também no subsolo e o que está sob o solo. Ou seja, nós estamos entregando o solo brasileiro e as nossas águas, que inclusive existe uma restrição na Constituição que as águas devem ser tuteladas, controladas pelo Estado e não pelo poder privado, na verdade do capital privado. Você sabia disso? Às vezes as coisas parecem simples, mas são muito mais complexas. Quando fala-se em privatizar o sistema Eletrobras, você está mexendo com uma série de coisas, inclusive as nossas águas, as nossas florestas podem virem a serem atingidas. Então a gente deve pensar com carinho e valorizar um patrimônio público que é aquela força que uma nação grande pode vir a ter. Sandro, eu não poderia deixar de lhe perguntar, porque no momento agora foi aprovada recentemente a lei das terceirizações, inclusive em atividades fins. Pode trazer alguma consequência maléfica à nossa gente, essa terceirização? Como eu falei anteriormente aí na questão da privatização, também fiz uma menção à questão das terceirizações. Quando você terceiriza a tua atividade fim, Solomar, você tira o foco da tua empresa, que é aquilo que está destinado à empresa, energia elétrica. Então nós temos que ter capital humano próprio para tratar dessa questão. Os terceirizados, infelizmente, no Brasil, eles têm um tratamento totalmente diferente dos que são contratados pela empresa. Há uma cultura de que o terceirizado tem um tratamento diferenciado, e tem sim. A precarização nas condições de trabalho, a precarização nas questões de segurança do trabalho, a questão de ferramental, de procedimento. Então, são pessoas com baixa escolaridade, que são aproveitadas pelo capital para entregar a mão de obra específica para uma atividade como a de energia elétrica. Eu utilizo a energia elétrica, que é o meu ramo de trabalho, que conheço muito, há 23 anos estou trabalhando nesse ramo.
Então, eu vejo que a maioria, 90% hoje dos acidentes no setor elétrico são das terceirizadas. Mas não é culpa deles, me perdoe, Solomar, mas não é culpa do trabalhador. É culpa de quem contrata e não lhes dá condições de trabalho. Condições extremas de trabalho, muitas vezes, e sem as condições necessárias e sem o treinamento que essas pessoas precisam ter. Não há um investimento na pessoa, no trabalhador, na mão de obra, nas terceirizadas, nesse fim energia elétrica e como um todo no setor em que a atividade fim foi terceirizada. Eu costumo falar, Sandro, que na realidade é a ganância do capital, porque você não qualifica aquele trabalhador, você não prepara para realizar a tarefa, acontecendo uma série de acidentes que acaba, quem paga a conta somos toda a população brasileira. Sandro, o nosso tempo de televisão ele é limitado, no entanto eu não gostaria de encerrar o programa sem antes fazer uma pergunta a você, no tocante aqui no nosso estado, nossa Copel, nossa grande empresa, nosso exemplo para o Brasil e a América Latina. O secretário de Fazenda recentemente comentou na possibilidade de vender as ações que estão disponíveis ao mercado. Isso é preocupante? Devemos ter preocupação quanto a isso, essas vendas de ações aqui no estado, as ações da nossa Copel? Eu tenho preocupação, viu, Solomar, porque esse discurso ele já não acontece nesse governo, mas também na era Lerner, que nós temos muito bem uma lembrança muito triste na época da tentativa de venda da Copel e que, graças a Deus, pela mobilização do povo do Paraná, não aconteceu. Eu me preocupo, sim, com a venda das ações da Copel e também da Sanepar, que é a nossa empresa co-irmã, somos irmãos de luta. Eles trabalham com a água, nós trabalhamos com a energia e elas se unem. Há um prejuízo, sim, porque o estado do Paraná está abrindo mão de ações, de um capital que é do povo do Paraná. O estado do Paraná não está ouvindo a população. Porque quando você quer vender uma coisa que é sua, Solomar, você pode dispor dela da forma que você quiser. Agora, quando você está tratando dinheiro público, de um patrimônio público que é do povo do Paraná, que desenvolveu esse estado do Paraná, quem desenvolveu o estado do Paraná foi a energia e, juntamente, a água, que levou saúde, que levou desenvolvimento para o interior do estado do Paraná. Quando você vende ações, você deixa no limite do controle acionário, do poder concedente, ou do poder do Estado, que o Estado irá controlar a empresa no limite mínimo, você está abrindo mão, inclusive, dos dividendos. E os dividendos, quando eles ocorrem, quando a empresa dá lucro, a Copel dá lucro, muito lucro, esses dividendos são revertidos para o Estado do Paraná. E você, em nome, não sei do que, a gente não quer entrar no debate, porque a gente poderia se prolongar e o objetivo nosso não é esse, quando você vende o capital do Estado sem consulta do dono, que somos nós, que somos os cidadãos do estado do Paraná, que somos os donos dessas empresas, e não nos consulta, eu acho que tem alguma coisa errada no meio. E com certeza, vender as ações de Copel e Sanepar é entregar o nosso estado para o capital privado, para controlar nosso estado. O estado do Paraná é o que é hoje, repito, Solomar, pelo desenvolvimento proporcionado pela Copel e pela Sanepar. Ok, Sandro, esperamos ter levado alguma informação a você que está nos assistindo. É preocupante, a gente tem essa preocupação também, porque afinal de contas vivemos aqui nesse estado, queremos ver o estado pujante. E uma empresa que socorre o estado nos momentos difíceis não pode ser jogada na iniciativa privada porque acaba esse recurso. Sandro, eu quero agradecer a sua participação no programa, o nosso programa está aberto, sempre que preciso for, vem aqui conversar com a gente. E agradecer a sua participação, a sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Com certeza, obrigado, Sandro.